Muito boa noite a todos. Boa noite. Como dito pela nossa amiga Paula, meu nome é Lucas, sou advogado, coach, palestrante, atuando principalmente na área do direito imobiliário, que é a área que vocês trabalham, né? E hoje, meus amigos, nós viemos aqui para falar sobre um assunto que é de extrema relevância no dia a dia de vocês corretores, no dia a dia de vocês corretoras, donos de imobiliária, enfim. Nós vamos falar sobre os vícios contratuais. Mas vocês vão me perguntar, Lucas, o que sobre vícios vocês vão falar? Nosso objetivo aqui, qual vai ser? Eu quero demonstrar para vocês quais são os vícios onde vocês, corretores, às vezes acabam dando uma deslizada, onde vocês acabam mais inconscientemente cometendo erros, e esses erros podem gerar responsabilidade para vocês, podem gerar prejuízo. Então, nessa noite, eu vou mostrar para vocês quais são esses vícios, deixar bem claro, trazer à luz esses vícios, mostrar a responsabilidade que incorrer nesses vícios pode gerar para vocês, e o mais importante, é claro, nós vamos mostrar como evitá-los, que é o mais importante da palestra aqui de hoje. Antes de mais nada, para nós começarmos, eu pergunto, o que é vício? O que é um vício de um contrato? Principalmente de um contrato imobiliário. Gente, vício, como vocês podem ver aqui no slide, nada mais é do que uma imperfeição. Um erro que vai estar inserido no contrato de vocês, e um erro que é o pior de tudo, vai causar um prejuízo a uma parte, e pior ainda, vocês vão acabar tendo que ressarcir esse prejuízo. Aí eu venho com algumas perguntas. Não estou falando que vocês fazem isso, mas durante toda a nossa experiência no ramo, esses foram alguns tipos de erros que nós vemos os corretores cometerem. E muitas vezes eles cometem esses erros sem saber que estão de fato errando. Dono de imóvel interditado. Quem aqui se preocupa em procurar saber se o dono do imóvel é interditado, se ele possui um curador, se ele tem algum problema mental? Venda de imóvel inapta à expansão. Teve um caso na nossa cidade em que o imóvel não podia ter nenhum tipo de construção a mais. Venderam esse imóvel, o normal é a pessoa imaginar que pode construir no imóvel caso ela queira. O comprador não foi informado disso, o corretor não sabia que esse imóvel era inapto a qualquer tipo de construção. A pessoa foi cobrar dele. Dupla garantia, nos casos de locação, nós vemos muitas imobiliárias pedirem mais de um tipo de garantia, além do fiador, além de um calção. Isso pode gerar algum prejuízo para o locatário, que pode ensejar em prejuízo para vocês. Gente, vamos lá. Vamos entrar agora de cabeça nos vícios. Eu dei alguns exemplos de alguns vícios que podem acontecer para tentar trazer um pouco mais para a luz, um pouco mais para a consciência. Vamos lá. Os vícios contratuais são divididos em dois tipos. Vícios sociais ou vícios de manifestação de vontade. O que são vícios de manifestação de vontade? Os vícios de manifestação de vontade são os vícios mais comuns, os que a gente mais vê no dia a dia. São aqueles vícios que estão realmente na manifestação da vontade, como diz ali o próprio nome. Ou seja, a minha vontade de assinar um contrato, de querer comprar um imóvel, de alugar, ela está viciada, ela tem um erro, e esse erro vai gerar algum prejuízo para alguma parte do contrato, alguma parte, tanto o contratante, tanto o contratado. Atentem-se que no vício de manifestação de vontade, os prejudicados vão ser ou o contratante ou o contratado. Limita-se apenas a quem fizer parte desse contrato. Já os vícios sociais, eles podem ser enquadrados também em vícios de manifestação de vontade, porque pode ser uma vontade
manifestada com o vício. Entretanto, o prejudicado não vai ser nem o contratado, nem o contratando. O prejudicado nos vícios sociais vão ser pessoas alheias a tudo isso, alheios ao contrato, terceiros que não têm nada a ver com esse contrato. Vamos entrar agora nos vícios de fato. O que é um vício nulo? Vício nulo é um vício insanável. Eu peço a atenção de vocês nesse tipo de vício pelo seguinte motivo. O contrato que possui um vício nulo, meus amigos, esquece. Ele não tem validade alguma. Ele já está fadado ao fracasso. É um contrato que não produz efeito, nunca produziu, nem nunca vai produzir. A gente brinca no direito que é um contrato que nem nasce. Ele já aparece viciado e ele morre. Ele nasceu e já morreu. Exatamente. Excelente colocação. Natimorto. Ele nunca produziu efeitos e nem nunca vai produzir. Mesmo que você corrija o vício, porque existem maneiras de corrigir o vício, caso aconteça o vício, mesmo corrigindo esse vício, o contrato não vai ter validade. Portanto, esse é um vício muito prejudicial. Eu brinco com os meus clientes, se forem para você cometer algum tipo de vício, não cometa um vício nulo, porque esse vai ser o pior de todos. Beleza, gente, eu dei a introdução do que é um vício nulo, mas agora eu quero colocar no dia a dia de vocês, que é o mais importante. Eu quero mostrar para vocês quais são os vícios nulos mais comuns do dia a dia do corretor, do dia a dia da corretora, do dia a dia de vocês que trabalham no mercado imobiliário. Eu quero trazer para a realidade de vocês. Incapacidade absoluta de uma ou ambos os contratantes. Aqui eu volto para aquela primeira colocação que eu fiz logo no início. Quem aqui tem a precaução de fiscalizar se a pessoa é interditada ou não? Muito bem, parabéns para quem faz isso. Porque, gente, incapacidade absoluta é a pessoa menor de 16 anos que não é assistida pelos pais. Nos casos de menores de 16 anos, nem vender um imóvel ele pode, só com autorização judicial. Nos casos de maiores de 16 até 18, eles podem vender desde que tenham uma autorização dos pais. Ou então, os casos de pessoas com problemas mentais, que são interditados. Essas pessoas precisam da assinatura do curador. E por muitas vezes o corretor não se atenta a procurar essas informações. Caso aconteça isso, o seu contrato é nulo. Ele não vale. Objeto ilícito, impossível, indeterminado ou indeterminável. Esse daqui é um pouco menos corriqueiro, mas acontece também no dia a dia de vocês. Objeto ilícito. A lei permite. Um exemplo é loteamento irregular. Nós já vimos também corretores vendendo lotes de loteamento irregular. Se é irregular, não está de acordo com a lei. Se não está de acordo com a lei, ele é ilícito. Um lote de um loteamento irregular, portanto, é um vício nulo, ou seja, um vício insanável. Objeto impossível. Tem um exemplo, eu não gosto muito desse exemplo, mas meu professor brincava, que é o melhor exemplo que você pode achar para objeto impossível, que é, vou te vender um terreno em Marte. Quem que pode morar em Marte hoje? Eu não gosto muito desse exemplo, porque é muito impossível a gente entrar nessa realidade. Mas é válido. Oi? Tem quem compre. Daqui a um tempo eu acho que vai ter quem compre. Daqui a alguns anos vai ter. Investidor compra, vai pensar no futuro, né? Mas aí eu gosto de entrar um pouquinho mais na realidade, gente. Seria a mesma coisa de alguém me oferecer para comprar a cidade de São Paulo inteira. Como que eu vou comprar a cidade de São Paulo? Eu vou ter como usufruir da cidade de São Paulo inteira? Uma que é ilícito. Outra que é impossível eu usufruir desse bem. Portanto, é impossível. Indeterminado.
meus amigos, é indeterminado porque ele precisa ter um objeto claro no contrato. Ou seja, eu vou comprar um imóvel aqui na Avenida Paulista, número tal, 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 registro, matrícula tal, enfim, eu tenho que ter todas as informações do objeto no contrato. Ele não pode estar faltando informação. Ou, ao menos, eu tenho que ter informações suficientes para eu poder descobrir qual objeto que é. No caso, um objeto indeterminável. Ele tem que ser determinável, ao menos determinável. Ou seja, olha, eu chego para algum corretor aqui e falo, eu quero comprar um apartamento na Avenida Paulista, mas eu quero um apartamento no 3º andar, mais ou menos na altura do shopping. Eu dei características que vocês podem chegar a um objeto. É possível. Mas o mínimo que o meu contrato tem que possuir são esses dados para poder determinar o objeto que, de fato, vai fazer parte desse contrato. Formalidade desrespeitada. A gente volta um pouquinho mais para a parte de objeto lícito ou ilícito, mas aqui tem uma pequena diferença. Porque a formalidade é o seguinte, a formalidade, a lei explica como que o contrato tem que ser feito. Vou dar um exemplo para vocês. Contrato de doação. O contrato de doação não pode ser feito na forma verbal, como inúmeros outros contratos podem ser feitos de forma verbal. O contrato de doação, não. Se eu fizer um contrato de doação para o seu Menezes de forma verbal, ele não tem valor nenhum. Porque não está de acordo com o que a lei diz. A formalidade da lei não está sendo respeitada aqui. Então, como diz o nosso slide ali, a gente sempre tem que estar muito atento à lei. Tem que estar de olho da forma que a lei dita. Houver fraude à lei. Fraude à lei, esse aí vai ser o vício do espertinho. Por que vício do espertinho? Porque ele vai tentar burlar a lei através de uma lacuna. Eu vou usar de uma lacuna da lei para burlar a lei e tirar uma vantagem sobre isso. Ah, mas como? Vamos supor, eu tenho uma casa para vender, quero vender um imóvel. Mas eu não estou afim de pagar imposto de renda dos 15%. O leão morde doído no nosso bolso, né? Ainda mais agora que está chegando a hora de fazer da declaração, né? O leão morde doído no nosso bolso. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou chamar um amigo conhecido meu aqui e falar o seguinte, olha, um amigo não, desculpem, vou chamar o comprador do imóvel e vou falar para ele o seguinte, olha, eu não quero pagar os 15% pro leão. Então, ao invés de a gente fazer um contrato de compra e venda, vamos fazer um contrato de doação, você me dá o dinheiro por fora, aí eu pago 4% de TCMD, muito mais barato, né? E eu não preciso pagar o imposto de renda e excelente. Contrato de compra e venda é lícito, contrato de doação também é lícito, então estou dentro da lei. Não. Você está fazendo fraude. Porque você está tentando enganar a lei através da própria lei. É uma coisa meio confusa. Ah, não, quase não, né? É muito difícil. Famoso jeitinho brasileiro, né? Simulação, gente. Simulação. Simulação é muito parecido com a própria fraude à lei. Só que eu vou, como diz o nosso balãozinho ali, direitos de terceiros de boa-fé são resguardados. Você também vai fazer essa mesma atitude de tentar burlar a lei, só que nesse caso, o prejudicado vai ser uma terceira pessoa fora do contrato. Vou explicar para vocês. Eu tenho uma casa e tenho 3 filhos. E eu quero vender esse meu imóvel para um dos meus 3 filhos, o filho que tem mais dinheiro. Tem os outros 2 filhos que são quebrados. Eles não têm dinheiro para comprar esse imóvel meu. Só que, como a lei diz, como é herança, eu, para vender um bem de herança para um filho, eu preciso da anuência dos outros. Mas eu também sei que esses outros 2 filhos, por não terem muito dinheiro, eles estão esperando eu morrer logo para pegar o bem, dividir e pegar um dinheirinho para eles. Então eu sei que eles não vão aceitar que eu venda o imóvel para aquele outro meu filho. Aí eu quebro minha cabeça, falo, caramba, como é que eu vou fazer isso? Estou precisando de dinheiro também, né? Meu filho quer comprar, ele está com o dinheiro na mão. Já sei. Vou vender para o meu vizinho, filho dá o dinheiro para o vizinho passa o dinheiro para mim, e depois de um tempo, depois que
baixar um pouco a poeira, meu vizinho doa esse mesmo imóvel para o meu filho que comprou, entre aspas, no caso, né? Pronto. A fórmula perfeita. Se não existisse a simulação, né? É também um vício nulo. Mas aí por que é simulação? Porque os prejudicados, nesse caso, foram os meus outros 2 filhos. Eles não fizeram parte de nenhum contrato aqui. Vocês repararam? O contrato foi, primeiro um contrato de compra e venda com o meu vizinho, depois o meu vizinho fez um contrato de doação com o meu outro filho. Eles não participaram de nenhum. Mas, no final das contas, eles foram os reais prejudicados dessa situação toda. Por isso, simulação diferente de fraude à lei. Meus amigos, vamos entrar agora em vícios anuláveis. Se vocês forem para cometer algum tipo de vício, eu peço que cometam esse. Porque esse tem conserto. Se o contrato de vocês possuir um vício anulável, ele pode ser consertado e continuar tendo validade. Ou seja, o contrato não morre, só se não consertar. Se não consertar, aí realmente o contrato tem que morrer mesmo. Caso contrário, o contrato está lá ativo e valendo para todas as partes, caso consertado. Mas vamos mais uma vez entrar na realidade de vocês. O cerne da nossa palestra é entrar no dia a dia do corretor. Erro essencial, famoso erro. O que é o erro? Falsa percepção da realidade. Eu acho que é uma coisa, mas é outra. Só que tem um detalhezinho aqui. No erro, diferente do dolo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, no erro eu não sou induzido por ninguém. Eu mesmo cometo o erro. Ninguém vai tentar me enganar. Não, na minha cabeça, na minha mente, eu acho uma coisa, mas na realidade, o fato que está me apresentando, está na minha frente, é outro. Erro sobre a qualidade ou característica do objeto do negócio. Quero comprar uma casa. Só que eu não quero comprar uma casa para morar, eu quero comprar uma casa para vender. Aí eu vou ver a casa, olha o chão, maravilhoso o chão, porcelanato, lindo. Olha o teto, lindo também, teto inteiro de gesso, trabalhado, maravilhoso, a casa toda. Quero comprar. Aí depois eu penso comigo, né? Vou conseguir ganhar um dinheiro. A casa, o acabamento dela é de primeira, excelente. Aí na hora de eu vender essa casa, depois que eu comprei, depois que eu vou vender, eu descubro que o teto não é de gesso, é uma imitação, é uma tinta nova que colocaram lá, que parece gesso. O chão não é porcelanato, nada. Também é imitação de porcelanato, a casa é do Paraguai. Eu estava em erro. O corretor, em momento algum, me falou que o teto era de gesso ou que o piso era de porcelanato. Eu tirei minhas próprias conclusões. Conclusões erradas, mas eu tirei minhas próprias conclusões. Erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa também é muito comum. Por quê? O que acontece nesse exemplo? Erro sobre a pessoa. Eu vender uma casa de uma pessoa que não é dona. Ou seja, eu faço toda a negociação até chegar à assinatura do contrato. Na hora de registrar no nome do outro, eu descubro que a pessoa que vendeu não é dona, não consigo registrar a casa no nome do comprador. Olha a dor de cabeça. Olha o problema que não pode dar para vocês. Falso motivo. Falso motivo é o falso motivo. Ou seja, eu vou comprar um imóvel, tenho um motivo para comprar um imóvel. Na maioria das vezes, vocês querem comprar imóveis ou para morar ou para revender. Mas vamos supor aqui que eu queira ter uma imobiliária que me faz uma super propaganda de um imóvel, de um terreno, na realidade, que é excelente para a construção de um hotel. Como o nosso amigo disse ali, investidor, construção de hotel, claro que eu quero, vou comprar. Vou lá e arremato o terreno. Vou construir um puta de um hotel aqui, vou abalar na cidade, fazer um resort. Legal. Aí compro, pago o valor, venho a descobrir que ali é uma área de preservação ambiental, não posso construir hotel nenhum, vou ficar com um pedaço de mato para mim. O que eu vou fazer com aquele terreno?
O motivo de eu ter comprado esse terreno era para realmente investir, construir um hotel e ganhar dinheiro em cima disso. Só que o motivo veio a descobrir que foi falso. Aí eu digo uma coisa, podem ter dois lados da moeda. O corretor pode ter agido com negligência, pois ele tinha que ter pesquisado ali antes de oferecer e falar que é bom para a construção de um hotel, correto? Mas também, como nós sabemos, vocês sabem tanto quanto eu, que a prefeitura também é complicada de lidar, né? Muitas vezes eles escondem algumas informações de nós corretores, então dá uma briga legal ali entre corretor e prefeitura. Porque você tem que comprovar também que a prefeitura não passou as informações necessárias para você. Por isso que é uma coisa que até a minha sócia Milena vai comentar, documentação. Vocês têm que bater bem nessa tecla. Ela vai explicar com mais calma para vocês na parte dela. Erro perdoável. Erro perdoável é o erro que dá para perdoar. Transmissão errônea de vontade. Ah, mas antes. O erro que dá para perdoar só dá para perdoar de acordo com o grau de diligência e prudência do corretor, igual eu acabei de falar. Documentação, vocês têm que se blindar de uma maneira muito forte e agir com total diligência e prudência para poder alegar o erro perdoável, para poderem perdoar esse erro que talvez vocês venham a cometer. Um deles é a transmissão errônea da vontade, ou seja, por muitas vezes o corretor acaba servindo como, às vezes, só um transmissor de mensagem entre comprador e vendedor. Ah, o comprador pediu tal coisa, avisa o vendedor para mim. Aí ele vai lá e avisa. Ah, o vendedor pediu tal coisa, avisa o comprador. E ficam nessa transmissão de mensagem do comprador para o vendedor. Pode acontecer de uma das partes, ou comprador ou vendedor, pedir para você passar uma mensagem e você, às vezes, por engano, passar uma outra mensagem, passar uma coisa diferente do que ele realmente queria que você passasse. Pode acontecer. Só que o que acontece? Nesses casos, nós pedimos que vocês sempre ajam com a maior diligência, porque ele tem que ter passado essa mensagem de uma maneira muito confusa, de uma maneira muito difícil de entender, que até ele mesmo ficou com confusão, para depois você poder alegar que foi um erro perdoável. Porque caso ele tenha passado uma mensagem muito clara, você não pode alegar erro perdoável. Por isso, grau de diligência e prudência tem que sempre estar lá em cima. Dolo. O que é dolo? O dolo, diferentemente do erro, o dolo é quando uma pessoa prejudica a outra, leva um prejuízo para outra pessoa, só que de forma intencional. Eu quero te prejudicar. Eu quero tirar vantagem da sua situação. Essa é a diferença de erro para o dolo. O erro, a pessoa está em erro só na mente dela. Ninguém fez ela entrar em erro. O dolo, eu faço você entrar em erro. Eu falei alguma coisa para você pensar que aquilo é verdade ou mentira. Dolo de representante. Dolo de representante é quando a pessoa que me representa age com dolo. Aí você vai falar, não, tô tranquilo, a pessoa que me representa que agiu com dolo, o problema é dele, ele que se resolva. No dolo de representante, tanto eu quanto o meu representante vamos responder. Porque fui eu que o autorizei a me representar. Portanto, nada mais justo do que eu resolva, responda também pelo dano causado. Ou seja, meus amigos, cuidado com os representantes. Eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. A classe, às vezes, de advogado, apesar de eu ser advogado, é uma classe que, às vezes, age com um pouco de dolo. Não gosto de generalizar, mas acontece. Portanto, temos que ter cuidado e analisar muito bem com quem que a gente vai passar essa representação. Dolo bilateral. Dolo bilateral é o seguinte, fiz um contrato com você. Você agiu com dolo e eu agi com dolo com você. Cada um teve um prejuízo. Nessa situação, meu amigo, cada um pega o seu prejuízo, coloca debaixo do braço, senta na cadeirinha e chora. Você não pode chegar a bater na porta do juízo e falar assim, ó, ele agiu com dolo comigo. Quero que ele me ressarça em perdas e danos. O juiz vai olhar para sua cara e falar assim, peraí, você agiu com dolo com ele? Então ninguém pode reclamar de ninguém. Então quando houver esse tipo de dolo, cada um vai pegar o seu prejuízo
e chorar na cama, que é lugar quente. Dolo positivo ou negativo. Dolo positivo. Eu agi, eu fiz, eu menti, eu tomei uma atitude para prejudicar aquela pessoa. Dolo negativo. Eu omiti, eu não agi, pelo contrário, eu fiquei quieto. Você me passa uma vontade, eu sei que aquele negócio não vai satisfazer a vontade que você quer, mas omissão. Eu fico quietinho. Estou te prejudicando de igual forma. Lesão. Lesão é um defeito que se caracteriza através da obtenção exagerada de lucro. Por favor, guardem essa palavra exagerada. Só que esse lucro, essa obtenção exagerada de lucro, vai vir através ou da inexperiência de uma pessoa ou da necessidade econômica dela. Por exemplo, vamos supor que eu seja um corretor e tenho uma senhora querendo vender uma casa. Só que eu bato na tecla inexperiência, porque pode ser uma senhora de 80 anos que tenha sido corretora há 40. Ou seja, ela não é inexperiente, você não pode alegar isso para ela. Mas se realmente for uma senhora que não tem experiência alguma nessa área, você pode alegar inexperiência. Nesse caso, ela quer que eu venda o imóvel dela. Ela pede, vem avaliar para mim meu imóvel, vem ver quanto que vale, que eu quero vender essa casa aqui, não quero morar mais aqui não, meu marido faleceu aqui, eu quero desprender disso aqui. Vou lá, avalio, olho, casão, bonito, 200 mil reais. Aí eu falo para ela o seguinte, vale 80. Ela não vai me questionar, ela é totalmente inexperiente. Vou lá, vendo por 200, pega a diferença e enfio no bolso. Eu lesionei essa senhora, porque eu usei da inexperiência dela para ganhar dinheiro nas costas dela. Ou então a necessidade econômica, que a necessidade econômica nada mais é do que, pô gente, eu tenho patrimônio aqui de imóvel, mas eu estou quebrado, eu preciso de dinheiro. Tenho uma casa que vale 1 milhão. Se o senhor quiser agora, eu vendo por 100 mil. O senhor quer? Agiu com dolo, com lesão. Por quê? Se eu vendesse essa casa por 500 mil, é discutível. Mas eu vender uma casa que vale 1 milhão por 100 mil, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção no exagerado, lucro exagerado. É um lucro muito exacerbado, é muito exagerado, é gritante. Por isso que nós sempre temos que tomar muita atenção com isso. Porque às vezes pode até parecer um bom negócio. Nossa, um negócio é uma casa de 1 milhão vendendo por 100, vou comprar agora. Fraude contra credores. Essa daqui é a famosa aí no ramo imobiliário, né? A contra credores e contra execução. Mas o que é a fraude contra credores? Eu tenho patrimônio de 1 milhão, tenho dívidas, somando tudo, 3 milhões. Já estou insolvente. Meu patrimônio, se vendido, não paga minhas dívidas. Ou seja, eu já estou insolvente. Eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro. Mas, como muitos brasileiros são espertinhos, quer saber? Vou pegar esse 1 milhão meu aqui, vender, passo para a conta do meu filho, da minha esposa e escondo esse dinheiro. Ninguém nem vai achar. Você está praticando fraude. E caso o corretor venda esse imóvel, ele pode ter prejuízo. Porque lá na frente, os credores podem alegar fraude contra credores e cancelar a venda. Já pensou se é uma pessoa que vendeu a casa dela que ela morava para comprar aquela, aí vai ter que ser cancelada a venda da casa que ela está morando agora e ela está sem casa para morar? Olha a dor de cabeça que não pode dar. E a fraude e execução. A fraude e execução é um pouco mais fácil da gente conseguir enxergar. Porque a fraude e execução é o mesmo entendimento. Patrimônio de 1 milhão. Dívida, 3 milhões. Mas meus credores estão espertos, já estão me executando. Eu já tenho processo de execução contra a minha pessoa. Ou seja, para o corretor é mais fácil dele conseguir ver, entrar lá no site, e pede para o corpo jurídico dele, ou ele mesmo, entra no site do TJ lá, digita o nome da pessoa, aparece um rol com todas as ações que tiver correndo no nome dela. Ela vai saber se está sendo executado ou não. Por isso que eu peço muito cuidado na fraude contra credores, porque não existe ainda o processo. Então,
essa história de ver se está com o nome limpo na praça é muito importante. Aí eu pergunto para vocês, depois de trazer à tona todos esses vícios que, por vezes, a gente não sabe que comete esses vícios, os contratos de vocês estão livres 100% desses vícios? Para dar uma ajudinha, vou falar um pouco dos vícios que rondam cláusulas dos contratos mesmo. As cláusulas em si. Muitas cláusulas ficam com ausência de dados básicos e gerais. Conforme eu falei lá no começo também, que o objeto tem que ser determinado e tal. Ou seja, num contrato de compra e venda, por exemplo, tem que ter todos os dados do imóvel, os dados do comprador, dados do vendedor, ou seja, não pode faltar nenhum dado. E eu já vi vendedores fazerem um contrato faltando dado. Chega na hora de registrar o imóvel no nome da pessoa, não tem o dado suficiente para o cartório registrar. Hipoteca do imóvel. Uma coisa que também acontece e não é raro. Corretor não lê a matrícula do imóvel para ver se tem hipoteca. Vender um imóvel hipotecado sem saber, o comprador compra, também não sabe, na hora que ele vai ver, o imóvel dele está hipotecado e ele vai perder o imóvel. Olha a dor de cabeça que isso pode gerar para as pessoas. Cobrança de correção monetária. A cobrança de correção monetária tem que estar em uma cláusula clara no contrato. Por ser uma coisa muito usual do nosso dia a dia, a gente imagina, pô, não preciso colocar isso no meu contrato, né? É óbvio. Precisa. Se não tivesse, não pode cobrar. Renúncia ao direito de indenização de benfeitorias necessárias. Isso aqui vai para os contratos de locação, que também não é raro nós vemos em contratos de locação o seguinte: o locatário abre mão de todo e qualquer tipo de benfeitoria necessária, voluptuária, enfim, todos os tipos de benfeitorias. Não pode. Benfeitorias necessárias, ele não pode renunciar. Ele tem o direito ao ressarcimento, ou financeiro, ou então ele vai lá e tira do imóvel a benfeitoria que ele fez, caso seja possível. Promessa de financiamento. Essa aqui foi uma das mais discrepantes que eu vi. Eu até ri na hora, que eu dei vontade de chorar e eu acabei rindo. Gente, teve um contrato que eu estava lendo no escritório, que eles falavam o seguinte: era um compromisso de compra e venda, eles falavam que garantiam praticamente para o comprador o financiamento, o cara ficava tranquilo, falando, não, beleza, eu consigo meu financiamento, mas tinha uma letra miúda ali embaixo. Caso não passe o financiamento, o responsável por pagar continua sendo você. Exatamente. Gente, olha quantos por cento da população brasileira hoje consegue pagar com recursos próprios sem um financiamento. É muito pouco. E tem gente que coloca essas cláusulas no contrato. Gente, é absurdo, é absurdo. Cláusula com prorrogação indefinida de prazo para entrega das obras. Essa aqui teve uma mudança na lei no final do ano passado. O nosso amigo Michel Temer, que acabou sancionando até. Aumentou o prazo para as construtoras poderem entregar. Tem um atraso nas obras, na entrega do... Diminuiu o valor para devolver se Exato, existir. Exatamente. Gente, tem que ter um prazo para entregar. Como que eu vou comprar uma casa que vai ser entregue sem prazo? Não existe. Variação unilateral do preço com índices escolhidos exclusivamente pelo vendedor. Gente, isso aqui tem que seguir a lei. Pode ter variação do preço? Pode ter, é normal, correção, como eu disse lá atrás. Mas tem que estar no contrato e tem que seguir os índices que a lei diz. Não pode ser a bel prazer. Ah, eu acho que é assim e vou fazer assim. Não. Obrigação de antecipação de parcelas. Essa também foi outra discrepante que eu vi e eu ri. Deu vontade de chorar, mas eu ri. Como que alguém vai obrigar? Ele coloca uma condição, caso aconteça tal coisa, você é obrigado a me antecipar a parcela de janeiro, fevereiro, dezembro de 2021. Como que eu vou obrigar a pessoa a pagar sem nem ter vencido dela? Não existe.
Multa de 2% ao mês, sendo que o CDC permite multa de 2% uma vez. O que acontece? A pessoa fica inadimplente o mês, por exemplo, de fevereiro, que é o mês que nós estamos. Eu vou lá e cobro a multa. Aí chega mês que vem, março, ela ainda não pagou o de fevereiro. Aí eu vou lá e cobro a multa de 2% de novo. Aí chega em abril, não pagou, eu cobro de novo. Não posso. A multa eu posso cobrar uma vez. Atrasou, eu cobro. Continua atrasado, é juros de mora. Fianças com inúmeros requisitos sem destaque. Isso aqui é para deixar vocês ligados. Porque é até possível você pedir uma fiança com vários requisitos. Para o seu fiador passar, ele tem que ter uma renda mensal de 5 mil reais, um patrimônio líquido de 500 mil. Posso pedir? Sem problema nenhum, posso pedir. Mas esses requisitos que eu quero tem que estar em destaque no meu contrato. Se não tiver, se você não colocar, qualquer fiador que aparecer lá vai poder ser fiador dessa pessoa. Portanto, isso é uma dica para não deixar de colocar no contrato, caso você exija esses requisitos, não deixar de colocá-los em destaque no seu contrato. Cobrança de juros no pé sem previsão contratual. O que é cobrança de juros no pé? A cobrança de juros no pé é quando eu faço um compromisso de compra e venda de uma casa que não foi construída ainda, não me foi entregue, e eu já começo a pagar antes da entrega da casa. Se eu atrasar alguma parcela antes da entrega da casa, se não tiver previsão contratual, eu não posso cobrar juros. Essa que é o juros no pé. Portanto, tem que estar no contrato de que antes da entrega, se você atrasar, vai incorrer juros. Caso contrário, perdeu, meu amigo. A gente acha que, eu torno a falar, é uma coisa usual no nosso dia a dia, a gente acha que não precisa colocar, não precisa formalizar. Perda de quase tudo que pagou, perda total de arras, independente do motivo da rescisão, restituição de quantia em parcelas a longo prazo. Entra naquele mesmo negócio também da entrega da casa sem prazo. O nosso amigo Michel Temer também mudou essa lei no final do ano passado. Se eu tiver adiantado alguma parcela, dado alguma entrada para um compromisso de compra e venda e desistir no meio do caminho, eu tenho que ser ressarcido. Hoje, a retenção de quem vendeu, exatamente, é de até 50%. Mas depende, ele tem que comprovar. Para conseguir o teto, ele tem que comprovar. Mas, desde que ele não tenha dado causa a eu ter desistido do contrato. Se ele deu causa, valor integral para mim. E, o mais importante, interessante de tudo, à vista. Não posso parcelar. Tem que ser à vista. Porque tem muita construtora aí que realmente pega e vou te pagar em 20 vezes. Não. Pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem intervenção de advogados. Gente, isso aqui vai para eu também, viu? Se vocês colocarem que vai cobrar 10%, 20% de honorários advocatícios, por favor, me chamem. O advogado tem que participar. Se ele não participar, não cobrem. Eu já vi pessoal cobrando sem ter a participação do advogado. Se a pessoa descobre que o advogado não participou e que você cobrou esses 10, 20, 15%, ou seja, independente do valor, pode te gerar problema. Alteração de polo ativo do contrato, cessão de crédito. Para você poder fazer a cessão de crédito, também tem que estar no contrato. Se você não colocar, você pode deixar normal, usual. Eu posso ceder meu crédito para qualquer um, mas tem que estar no contrato. E tem que avisar a outra parte que você vai ceder o seu crédito. E ela tem que aceitar. Caso contrário, você não pode. Porque hoje em dia, com essa crise que tá, o pessoal muitas vezes quer vender o crédito para o banco, enfim. Mas precisa da autorização. Meus amigos, agradeço o tempo de vocês. Esses foram os temas, os vícios, na verdade, que eu quis trazer à tona, porque por muitas vezes acaba passando despercebido por vocês corretores. Foi igual eu falei para o nosso amigo aqui. Eu não quero apontar para vocês e falar, vocês estão errados. Pelo contrário. Eu quero trazer para a luz o que talvez vocês façam de errado. Para quê? Para evitar. Eu não estou aqui para empurrar. Eu estou aqui para dar a mão e falar, peraí, vem que eu te ajudo.
Eu falo isso porque a gente passou por uma situação de que um corretor na cidade, no meu escritório, a gente faz uns posts no Instagram, informativos, falando sobre quais atitudes o corretor deve agir, como que ele deve agir. Aí o corretor olhou e falou assim para um amigo nosso: poxa, mas esses advogados aqui são contra corretores. Eles ficam toda hora só apontando o que a gente faz de errado. Acho que eles querem mostrar pro público o que a gente faz de errado, para o público ficar esperto. Pelo contrário, eu quero mostrar para vocês o que muitas vezes vocês não sabem que estão fazendo errado e que corrijam a partir de hoje. Meus amigos, agora vocês vão ficar com a minha sócia, a doutora Milena. Ela vai dissertar um pouco sobre a responsabilidade civil do que causar esses vícios pode gerar para vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tá muito animado. Boa noite. Aí sim, aí eu gostei. Tudo certo com vocês? Primeiro, eu gostaria de agradecer o tempo dedicado de vocês para o estudo. Parabéns. Muito obrigada. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as consequências de tudo isso. Todos os vícios que o Lucas trouxe à tona, eu vou conversar um pouquinho aqui no bate-papo com vocês do que isso causa, das responsabilidades civis que vocês têm. Vamos lá. O que é responsabilidade civil? Pessoal, eu tenho que dizer que a responsabilidade civil todo mundo tem, tá? Eu, enquanto advogada, tenho, ele, enquanto corretor, tem, o Lucas, enquanto advogado, também tem. A responsabilidade civil todos nós temos. Então, eu quero que vocês se sintam assim, unidos, todo mundo junto, todo mundo tem. E o que é? Responsabilidade civil é o seguinte: eu, no exercício de uma função, na prática de uma atividade, eu acabo causando um prejuízo a essa outra pessoa. E esse prejuízo, eu vou ter que indenizar. Não vai poder ficar por isso mesmo. Se eu causei um prejuízo, fatalmente, eu vou ter que consertar, ou, se não tiver conserto, vou ter que indenizar. A responsabilidade civil, ela está prevista no artigo 927 do Código Civil. Vamos para frente. Mas será que é só o Código Civil que prevê a responsabilidade civil, que fala da responsabilidade civil? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Pessoal, o Código de Defesa do Consumidor, ele também fala da responsabilidade civil, tá? Não é só o Código Civil. E, para facilitar a nossa vida, vem a doutrina e os estudiosos e divide a responsabilidade civil em subjetiva e objetiva. Tem uma que é pior, tá? Vou explicar para vocês. A subjetiva, ela depende da comprovação de culpa. Ou seja, o cliente, para apontar assim, olha, aquele corretor não foi legal comigo, ele vai ter que me indenizar, ele vai ter que comprovar que vocês agiram com culpa no exercício da profissão. Ou seja, ele vai ter que reunir documentos, testemunhas que comprovem que vocês faltaram com a famosa diligência e prudência no exercício da profissão. Essa é a subjetiva. Já a objetiva, o cliente ele não vai precisar provar que vocês agiram com culpa. Por quê? Porque a culpa nessa responsabilidade aqui, ela é presumida. Basta que vocês tenham praticado um ato e esse ato esteja intimamente ligado com o prejuízo. Aí eu pergunto para vocês, qual que é pior? Qual que vocês devem fugir? Sim, as duas. Mas a pior, eu tenho que dizer para vocês que é a objetiva. Por quê? Porque ela é presumida. A subjetiva vai dar um trabalhinho para o cliente. Porque o cliente vai ter que provar que vocês agiram com culpa. E prova, né? Quem alega tem que provar. Então, já a objetiva, presume-se. Então, a mais perigosa aí, com certeza, é a objetiva. Aí vocês me perguntam assim, Milena, como que eu vou saber qual responsabilidade eu estou cometendo, eu, corretor? A subjetiva ou a objetiva? Aí eu vou falar uma palavra que o advogado adora falar e o cliente detesta. Depende. Depende por quê? Porque tem correntes doutrinárias, jurisprudenciais, que dizem que o profissional liberal vai incorrer em responsabilidade civil subjetiva, no caso, o corretor autônomo. Já a pessoa jurídica,
vai ser a responsabilidade civil objetiva. Isso é uma regra? Não. Tá? Isso não é uma regra. Isso vai depender muito do caso concreto, vai depender muito da configuração da relação de consumo. Se você conseguir afastar do exercício da sua profissão a relação de consumo, você vai conseguir incorrer na responsabilidade civil subjetiva, que, como o amigo diz, nenhuma das duas você tem que cometer, mas se tiver que escolher, a objetiva. Então, aqui fica um critério muito subjetivo. Vai depender muito do juiz, vai depender muito do caso concreto como um todo, certo? Fontes. Vamos lá, pessoal. O Lucas falou um pouquinho dos contratos, falou os vícios que são mais comuns nos contratos imobiliários. Vocês provavelmente conhecem, estão cientes. Mas será que só os contratos que causam vícios? O que vocês acham? Só contrato ou tem outras coisas também que vocês, corretores, cometendo, podem causar prejuízo para os clientes e serem condenados em danos morais? Exato. Documentação, transação imobiliária. Documentação da transação imobiliária. Pelo tempo, eu não vou discorrer aqui de todas as documentações imobiliárias, mesmo porque vocês, que estão aí inseridos no dia a dia da corretagem, sabem muito bem dos documentos. No entanto, eu preciso trazer à tona alguns documentos que lá no escritório a gente vê que são muito importantes. Primeiro, em relação ao imóvel. Certidão negativa de débitos condominiais, previdenciários e trabalhistas do condomínio. Muitas vezes a pessoa está vendendo um apartamento, o corretor está vendendo um apartamento, e ele não se atenta que os débitos condominiais são obrigações propter rem. O que são obrigações propter rem? São aquelas obrigações que acompanham a coisa. Ou seja, essa obrigação ela vai junto com o apartamento. Ela não vai ficar com o antigo proprietário. Então, se você está vendendo um apartamento que tem um débito condominial, você precisa retirar a certidão e mostrar para o seu cliente. Se ele quiser comprar... Exato. Se ele quiser comprar mesmo assim, você faz ele assinar um termo de que ele está ciente dessa dívida. Correto? E aqui eu trago um ponto importante também, porque essa certidão ela tem que estar assinada também, você tem que colher a assinatura do síndico. Coisa que poucos corretores acabam que no dia a dia da corretagem aí, eu sei como é que é, pessoal, tem que vender comissão, eu sei, eu também sou profissional autônoma, também sei da correria de vocês. Mas eu peço para que vocês não esqueçam de retirar a assinatura do síndico e, junto com a assinatura do síndico, vir uma cópia da ata que elegeu aquele síndico. Nossa, Milena, mas precisa de tudo isso? Precisa. Em termos de responsabilidade civil, todo cuidado é pouco, pessoal. Todo cuidado. É burocrático? É. Mas todo cuidado para quando você estiver lá em cima se defendendo diante de um juiz, quanto mais documentação você tiver, mais respaldado você vai estar. Certidão negativa de utilidade pública e de tombamento. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui em relação a débitos previdenciários e trabalhistas do condomínio. É importante também o corretor informar, sabe por qual motivo? De repente, se você está vendendo um apartamento para o cliente que no condomínio tem esses débitos, ele já vai ter que entrar no apartamento participando de rateio para pagar despesa trabalhista e previdenciário. Aí ele vai bater lá na porta de imobiliário e falar, ué, mas eu acabei de entrar no meu imóvel e já estou pagando? Como é que você não me avisou disso? E aí? Aí você vai virar para o cliente e falar, nossa, esqueci. Responsabilidade civil. Ainda em relação à certidão do imóvel, certidão negativa de utilidade pública e de tombamento. Você tem que verificar se aquele imóvel que você está vendendo está tombado ou se compõe para patrimônio público. Por que essa importância? Imóvel tombado, você vende o imóvel com diversos ônus para o cliente. Caso ele reforme, caso ele destrua, tem muita restrição. O que vai acontecer? Ele vai ter que pagar multa por isso. E aí, se você não avisar, de quem que ele vai querer cobrar essa multa depois? De quem vendeu o imóvel para ele. Tombamento. Aqui o bairro Pacaembu é tombado, não sei se vocês sabem. É tombado. Agora, certidão referente à pessoa do vendedor. Certidão de nascimento atualizada. Importante, eu falo bastante para os clientes. Não fique se pautando só no RG. Pede a certidão de nascimento atualizada. Porque, às vezes, o cliente chega lá com um RG muito antigo. Você nem sabe se ele contraiu ou não casamento.
Na certidão de nascimento atualizado, se ele tiver casado, vai vir averbada lá o casamento. Ah, mas o que importa saber se o cliente é casado ou não? Se ele pode vender sozinho ou não. A outorga? Exato. Tudo. Importa tudo. Então, aí o cliente chega lá com RG de quando ele tinha 10 anos. Aí você aceita. Não dá, entendeu? Certidão de nascimento atualizada. Certidão negativa da Justiça Criminal. Esse ponto, muitos clientes perguntam. Nossa, Milena, mas eu fico com muita vergonha de perguntar se o cliente já respondeu algum processo criminal ou está respondendo algum processo criminal. Será que isso não vai me causar prejuízo, perdas e danos, indenização moral? Porque, nossa, é um assunto delicado, né, para se tocar. Pessoal, pode pedir sem medo, tá? Se ele for reclamar de você lá na frente, pedir danos morais por causa disso, ele vai perder. Então, pode pedir a certidão negativa da Justiça Criminal, tanto federal e estadual, sem medo. Aí eu pergunto, por que disso? Alguém sabe me dizer? Por que da importância da certidão criminal? Ação penal ex delito. Se eu fui condenada numa ação criminal, a vítima desse crime pode pedir uma indenização na esfera civil. Já tem uma... Exato. Chama-se ação penal ex delito. Aí o que acontece? Se ele já foi condenado ou está na iminência de uma condenação e está levando o imóvel para vender lá com você, pode ser fraude. Ele pode estar dilapidando o patrimônio dele. E se você não fizer essa pesquisa, de quem vai ser cobrada a conta lá na frente? Vocês estão percebendo a importância da profissão de vocês? Da responsabilidade? Toda profissão tem, tá, pessoal? Toda. Mas como o nosso escritório foca em vocês, nosso objetivo hoje aqui é, como o Lucas disse, trazer à tona e caminhar junto com vocês na resolução desses problemas. Então, pessoal, vamos lá. Para agir com diligência e prudência, o corretor não deve só se atentar aos documentos referentes ao imóvel, como a pessoa do vendedor, como ele também deve se atentar a informações como localização, imediações, vizinhança, dimensões e até mesmo eventuais vícios na construção. Ou seja, não é só contrato, não é só documentação. Eu, corretora, também tenho que pensar na localização, nas dimensões. Será que aquele imóvel que eu estou vendendo tem problema de enchente? Eu fiz uma pesquisa antes para saber se tem problema, porque se tiver eu tenho que avisar o cliente. Será que aquele imóvel tem uma localização ali que do lado daquela casa que eu estou vendendo para o meu cliente mora um traficante? É uma boca ali. Eu fui pesquisar antes. A meu cliente entra na casa com a família, filho pequeno. A localização. Eu tenho que falar, olha, essa casa é muito boa, realmente, mas essa localização aqui acontece isso, isso, isso. Você tem que deixar claro para o cliente isso. Muito bem claro. Você pode perder uma venda? Pode. Pode, mas aí você já pega a sua outra cartilha de imóveis e fala, ó, mas eu tenho essa daqui, que vai atender melhor as suas necessidades. Exato, o cliente volta para você. Dimensões, eu vejo muito pessoal reclamando. Ah, eu estou vendendo um apartamento lá, o cliente empolgadão, vendi, maravilhoso. Aí, eu nem informei o cliente se a vaga era P, M ou G. Aí, o que acontece? A vaga era P, tá? P, gente, é pequeno, médio e grande. Aí, ele tinha um carro G. Aí, ele vai lá na minha imobiliária revoltadão. Você me vendeu, não sei o quê. Eu falo, nossa, esqueci desse detalhe. Dimensões. Olha, eu estou te vendendo um apartamento, a vaga é X, X, X. É P, M ou G. Acabou. Tem que avisar. Vícios construtivos, a mesma coisa. Aqui eu estou falando de vícios que são perceptíveis, tá, gente? Exato. Tem vícios que aí é questão de vocês não são construtores civis, exceto os que são. Mas eu digo vícios perceptíveis a olho nu, correto? Bom, agora eu pergunto assim, tem muita gente que deve estar me perguntando assim, tudo bem, isso daí tudo é legal,
Mas e se eu separar uma verba lá? Peço para o meu contador jogar lá na planilha o caixinha da responsabilidade civil. Ou então eu faço seguro, nada contra os seguros, acho excelente, tem realmente que investir em seguro, mas tem muita gente que pensa assim, eu vou separar um valor mensal, vai dar tudo certo, vou sair fazendo aí o que eu bem entender, não vou investir em educação, como vocês estão investindo aqui, dedicando o tempo de vocês para aprender, e acha que vai estar tudo resolvido. Quem acha que sim? Quem acha que não? Legal, a maioria acha que não. Então, bacana. Fico feliz. Não, pessoal, porque a condenação em perdas e danos é uma coisa muito incerta. Você nunca vai saber quanto o juiz vai te condenar por perdas e danos. Não tem como. Não existe uma tabelinha lá, um rol. Fala, não avisou se a vaga era P ou M ou G. 50 mil. 5 mil. Não tem uma tabela. Então, vai depender muito do prejuízo que o cliente sofreu. E tem muito juiz que entende que o cliente sofreu um prejuízo absurdo. Tem juiz que não entende que não. Então, aqui o critério é muito subjetivo, tá? Pode ser ao contrário. Então, exato. Aí vai do bom senso, do critério da proporcionalidade de cada juiz. Só que cabeça de juiz, né? É igual bolsa de mulher. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Então, é melhor a gente ter prevenção. O que cabe na bolsa da mulher não cabe na sua mala de viagem. Não, não cabe. Tá. Agora vamos para a prática, vamos para o campo de batalha. Como evitar os riscos da responsabilidade civil? Agora vamos para a parte boa, né, gente? Porque eu falei, o Lucas falou dos vícios, eu falei do que tem que fazer, da responsabilidade civil. Vamos para a dica agora, de fato? Vamos lá. Eu preciso explicar para vocês que, se vocês saírem daqui hoje, dessa noite, já entendendo que a palavra-chave desse nosso bate-papo hoje é documentação, eu já vou ficar feliz. Eu já vou voltar lá para a minha cidade, Cruzeiro. Longe. Eu já vou voltar lá para a minha cidade, contente com a missão cumprida. Por quê? A gente está na era de que tudo é papel. Tudo vira papel. Vocês entendem o que eu digo? Então, antigamente, na época dos meus avós lá, se comprovava que você falava com o fio do bigode. Hoje não tem mais isso. A minha geração não é mais assim. Mesmo com papel ainda tem problema. Então... Exato. Então, o que eu falo aqui para vocês? O corretor deve prestar todas as informações sobre o serviço que oferece, de maneira clara e precisa, elencando ainda nas tratativas as características do serviço, a qualidade e o preço. E eu peço sempre para passar para um papel. Mas é qualquer papel? Não, gente. Formalidade. O direito, ele exige formalidade. Não é coisa chata, falar, advogado é tudo chato. Alguns são, mas o que eu digo é o seguinte, formalidade, o direito gosta de tudo muito certinho. Então, você combinou alguma coisa com o cliente, seja comissão, seja formato de pagamento, seja qualquer tipo de termo, dica de ouro, termo formal. Como é esse termo formal? Data, nome completo das partes, RG, CPF, horários, informações detalhadas que foram prestadas ao cliente. Peça para o cliente assinar e não esqueça da assinatura de 2 testemunhas. Tem que ter. Tá, pessoal? Tem que ter. Cuidado com as propagandas enganosas e abusivas. Hoje o pessoal aí usa muito o Instagram, muito o Facebook para fazer propaganda de imóveis. E é muito legal isso, eu gosto. Facilita muito a nossa vida. No entanto, a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão das propagandas enganosas e abusivas. Enganosa é aquela propaganda mentirosa, que leva o cliente a erro. Você acaba que não descreve de forma exata as condições do imóvel. O cliente acaba achando que compra gato por lebre, sabe? Essa é a propaganda enganosa. Já a propaganda abusiva são mensagens que ofendam princípios, como a discriminação de qualquer espécie, que incite a violência, explore o medo ou a superstição.
Igual eu vi um dia desses. Ah, esse é o imóvel que cabe no seu bolso. Quem acha que isso é uma propaganda abusiva? Acha que sim? Você acha que sim? Por quê? A pessoa pode, quem está do outro lado, pode ter ofendido. Eu acho ofendido. Abusivo. Cabe no meu bolso por quê? Você tem acesso à minha conta? Você sabe da minha situação financeira? Está me ofendendo. Então, assim, são pequenas frases que a gente tem que tomar cuidado para fazer a propaganda. Muitas vezes vocês nem fazem por mal. Você acha que é uma frase que vai, de repente, chamar atenção. Doutor, na locação acontece muito isso. Não sei dos colegas aqui, mas tem alguns clientes que falam assim, não quero alugar meu imóvel para quem tem criança, para, sei lá, enfim... Discriminação. Cachorro, Uhum. ou não tem animal, ou gente mais velha, ou gente mais nova. Sim. Eu recomendo já que você avise o cliente. Fala, olha, eu trabalho da seguinte forma, a gente é contra qualquer tipo de discriminação. Aqui o seu imóvel vai entrar, né, sobre a minha administração da melhor forma possível, seja com criança, com idoso, com jovem. Né? A administração é justamente para isso. Para você ir ali contornando, controlando os contornos que o cliente pode causar. Então, pessoal, cuidado com as propagandas enganosas e abusivas. Claro. Sim, sim. Então, mas aí, como eu digo, como é que é seu nome? Carla, é um critério muito... Bem-vinda. Como eu disse, é um critério muito subjetivo, entende? O seu perfil já não achou abusivo, né? Mas, por exemplo, o perfil do nosso amigo Djalma já achou. Então, quando eu digo subjetivo, é o quê? Tá relacionado à moral, aos costumes, entende? Então, assim, para o seu costume, não é. Para o costume dele, já é. Então, assim, o legal de tudo isso são critérios subjetivos. Aí, quem vai decidir isso? Nosso amigo juiz. Entende? Ele vai ter que analisar também a importância de um cargo desse. Que aí não tem uma lei que fale o que é subjetivo, o que não é. É ele, dentro do critério da proporcionalidade dele, que vai dizer. E se tiver uma lei, quem vai interpretar? Exato. E aí ele pode interpretar de acordo com os costumes, com a moral, não é só a lei. Né? Existem diversas fontes do direito. Uma das fontes do direito, qual que é? O costume. Então, não é só a letra fria da lei que importa. Dica na prática. Ao elaborar qualquer tipo de publicidade, aproxime-se o máximo da realidade. Descreva de forma verdadeira, clara e resumida as características, qualidades, natureza, origem e o importante, nunca se esqueça do preço. O CDC diz que o preço tem que estar muito nítido para o cliente. Tem gente que faz propaganda no Instagram, no Facebook, do imóvel e não coloca o preço. Não pode, tem que colocar. Mesmo que você tenha o intuito de chamar o cliente na sua imobiliária ou angariar ligações, para o CDC, isso não é bem visto. O cliente tem que ter acesso claro ao preço. Tem. Claro. Exato. O CRES também. E o preço. Tá? E aqui foi o que eu disse. Você pode perder uma venda se você colocar de forma verdadeira, clara e resumida todas as características, qualidades do imóvel? Pode. Mas que nem o nosso amigo falou, o cliente retorna. Pelo mesmo motivo, você pode vender. Exato. Se você tiver uma cartilha de imóveis e apresenta um outro imóvel que seja mais parecido com o perfil do seu cliente, e ele volta e compra com você de novo. É isso que é o legal. Uma outra dica muito importante é constar em seus contratos cláusulas que autorizam a tomada de fotos e vídeos do imóvel para publicidade. Também existe direito de imagem de propriedade. Então, se você vai fazer vídeo no imóvel, foto, tem que ter um termo de autorização do cliente para você tomar essas fotos ou esses vídeos. Como eu disse ali, documentos. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês saírem daqui hoje sabendo que a palavra-chave é documento, eu fico feliz? Mais uma vez aparece. Para se blindar de todo e qualquer tipo de indenização, você, corretor, deve possuir um arsenal probatório muito rico, armazenando
todas as informações e detalhes da negociação, devendo documentar tudo, sempre pedindo a assinatura do cliente e 2 testemunhas. Quantos de vocês fazem isso aqui? Pode levantar a mão. Quantos de vocês ficam com vergonha de pedir para o cliente assinar o que, fazer uma ata e assinar o que vocês conversaram ali? Quem fica com vergonha? Muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Pensando, poxa, o cliente às vezes vai achar que eu estou desconfiando, né? Exato. Eles também não assinam. Justamente para não se comprometer. Menos documento, menos papel. Justamente por quê? Porque a palavra o vento leva. Agora o papel, né? Mas aí vai ser de cada um assumir o risco ou não. Então... Tem um cara que pediu autorização. Ele falou, não vou assinar não, porque esse imóvel não é meu. Mas eu autorizo sim. Eu posso fazer isso. Ok. Sim, sim. Filma, WhatsApp. Não quer assinar? WhatsApp, e-mail. Mas a fala tem que estar registrada de algum sentido. Sim, sim. Tem um procedimento dinâmico de leitura do contrato ao cliente, explicando a ele todo o conteúdo do contrato. Seja qualquer tipo de contrato, locação, venda, um odato, qualquer tipo de contrato. Você tem que ter um procedimento de leitura desse contrato para o cliente. A gente sempre recomenda que esse procedimento, que é até o próximo slide, sempre venha acompanhado de um advogado, explicando para o cliente todas as dúvidas que ele venha a ter. Por quê? Muitas vezes eles vão questionar vocês de dúvidas que talvez vocês, pelo não conhecimento da legislação, não saibam, exceto aqueles que já são formados em direito aí também, porque eu vejo que tem muitos corretores que são formados em direito, que até pela necessidade da prática acabam indo fazer direito, nem para advogar, mas para entender, para saber, correto? E o que eu falo que é muito importante que o cliente assine, de novo, pessoal, documentação. Assine um termo que comprove a realização da leitura prévia do contrato. Porque depois você vai cobrar alguma coisa que está naquele contrato, ele vira e fala para você, mas eu não sabia disso, você não me avisou? Eu não assinei, eu posso ter até assinado, mas você não me avisou que tinha essa cláusula. Se você lê para o cliente todas as cláusulas, ele confirma, ele acaba concordando com você dessas cláusulas e acima do termo... Sim, um documento à parte do... Exato. Não é nem contrato que a gente chama, é termo de anuência, isso. Para que seja feito em reunião, correto? Para que depois você lá na frente cobre dele e ele alegue, eu não sabia disso. Muito. Exato. Tudo. Então, de novo, pessoal, documentos. Palavra-chave do nosso encontro hoje. Evite sempre qualquer tipo de cláusula abusiva que coloque uma das partes em desvantagem oculta. Pode até ser que num contrato uma das partes acabe ficando em desvantagem, tá? É corriqueiro. No entanto, essa desvantagem ela tem que vir muito bem destacada. Não pode ser de forma oculta. Tem que estar com uma letra grande e, principalmente, você tem que explicar para o cliente essa desvantagem. Dicas do que não pode faltar no seu contrato. Preço, juros e multa pela inadimplência. Tá? Isso daí é básico, não pode deixar de ter no seu contrato. Usar termos claros e letra não inferior a 12, foi o que eu disse. Nenhuma informação pode ficar oculta. Exato, o pessoal coloca a letra 10 no contrato. E eu não enxergo. 8. Vai piorar. 12, tá? A legislação, o CDC fala em 12. Bom, chegamos a um ponto que eu assim, acho muito importante, que é a famosa diligência e prudência que o nosso querido artigo 723 do Código Civil fala. O que significa isso, pessoal? Diligência e prudência. Alguém se arrisca?
Eu ouço muito na profissão de vocês que o corretor... O próprio artigo 723 fala que o corretor tem que agir com diligência e prudência, né? Mas ele não fala o que é diligência e prudência. Quem mais? Boa fé. Cautela. Tá. Vocês acham que tem uma legislação que diga o que é diligência e prudência? Um artigo da lei, do Código Civil, do CDC que fale? Diligência, prudência, é isso, isso, isso. Tem um código de ética. Mas no Código Civil, já que a gente está tratando de responsabilidade civil, tem um artigo que fale o que é diligência? Não. O pior é que ele só fala que tem que agir com diligência e prudência, mas ele não fala o que é a famosa diligência. Exato. Então, a gente tem que socorrer para quem? Para o dicionário. O Google ou o dicionário. E aí o dicionário fala para a gente que diligência é a cautela, é o cuidado, é você exercer a sua profissão com todo o cuidado do mundo. Já a questão da prudência é aquele cara que olha, tem aquela visão futurista, vê todos os prejuízos, todos os riscos que aquela negociação pode ter, e o melhor, já se antevê e tem uma forma de solucionar todos aqueles prejuízos. Ou seja, ele olha para a negociação e fala, aquilo ali pode dar errado. Tudo bem, se der errado, eu sei solucionar. Quem tem diligência e prudência? Tem? Muito bom. Mas vocês percebem como que é um conceito que muitas vezes acaba trazendo dificuldade para a gente na prática? E não só na profissão de corretagem. Profissão de corretores de imóveis. Na minha profissão também. Porque eu também, como advogada, tenho que agir com diligência e prudência. Entende? É qualquer tipo... Como eu iniciei para vocês, responsabilidade civil é para todo mundo. Exato, qualquer prestador de serviço. Só que a dificuldade aqui é que não existe uma legislação, um rol taxativo que elenque as atitudes. Então, fica aí, mais uma vez, a critérios subjetivos. E aí, para clarear um pouco, eu trago alguns exemplos do que é agir com diligência e prudência no ramo de vocês. Vamos lá? Age com diligência e prudência o corretor que, antes da venda de um imóvel, verifica se o bem não está situado em loteamento irregular, que é o objeto ilícito que o Lucas disse. Isso é um dos exemplos de agir com diligência e prudência. Saber o que você está vendendo, saber o que você está lidando. Questão de certidões, como nosso amigo disse. Exato. Exato. Muito bom. Presta informações sobre a situação tributária do imóvel. Mais uma vez, intimamente ligada a certidões. Não utiliza contratos de gaveta, famosos contratos de gaveta, que não podem ser levados a registro. Atualiza o cliente formalmente. Eu peço até desculpa para vocês, tá? Porque aqui pela expansão da TV acabou que saiu dos quadradinhos. Mas quem tiver interesse, só fazendo um comentário aqui, já passou a lista? Passou uma lista para vocês? Exato. Que aí a gente vai disponibilizar os slides por e-mail para quem quiser. Tá? Então, se vocês quiserem, só anotar o e-mail aí que a gente manda para vocês. Retomando. Presta... Onde que eu parei? Aqui. Atualiza o cliente formalmente sobre o andamento do negócio. Eu vejo muita reclamação sobre isso. O cliente deixa a casa lá para alugar ou para vender, e o cliente é que tem que ficar ligando. E aí, vendeu? E aí, alugou? E aí? Estou precisando do dinheiro. E aí? Diligência e prudência do corretor é ter uma constância, um hábito de entregar relatórios. Hoje em dia, via WhatsApp ou e-mail. Seu imóvel ainda não alugou, seu imóvel ainda não vendeu. No entanto, esse mês ou essa semana fizemos tantas visitas. Estou trabalhando no marketing. Trabalhoso? Quem tem tempo para fazer isso? Você tem já pronto ali, ó. Exato. É uma forma de você se prevenir. Porque as perguntas são sempre As mesmas. E as respostas, na maioria das vezes, as mesmas. Então, é uma boa dica até. Manda um padrão, aí você dispara. Ótimo, obrigada pela sugestão. Fiscaliza e intervém nas exageradas exigências cartorárias. O cliente vai no cartório, aí eles pedem um pouco de documento, pede correção. Aí vai de novo, pede mais um pouco. Aí vai no outro dia, pede mais. Pô, pede tudo de uma vez, não é?
O corretor tem que fiscalizar. O cliente, lógico, tem que ter o feedback do cliente. Falar, olha, cartório eu estou indo lá, eles estão me pedindo um monte de coisa, eu tenho que ficar indo lá um monte de vezes da semana, do mês. O corretor, que age com diligência e prudência, tem que fiscalizar isso. A lei de registro público diz que os documentos têm que ser pedidos de uma vez só, não a conta-gotas. Fundamentar, não é só pedir o documento. Exato. Quem vai devolver o título, ele tem que fundamentar em cima de lei. Ele não pode falar... Ah, eu não quero. Não, não pode. Até o prazer, não. Excelente colocação, isso mesmo. Pleiteia junto à concessionária local de fornecimento de água a perícia do hidrômetro. Também muito importante, questão de jurisprudência. Você vende ou aluga o imóvel, o cliente entra no imóvel e aí descobre uma alteração, o famoso gato. De quem ele vai cobrar a responsabilidade civil? Corretor. Então, antes de local vender, a perícia do hidrômetro. Subjetiva, se for do corretor, se ele pertencer ao imobiliário, a objetiva é do imobiliário. Exato, perfeito. Mais exemplos aqui para vocês. Verifica a idoneidade de fiadores e vendedores. Clássico, né? Acredito que todos vocês façam. Verificar de forma minuciosa. Ações, protestos, enfim. Isso daí é bem clássico. Verifica a real situação do imóvel. Risco de locar ou vender imóveis viciados. Como a gente disse, aqui são vícios perceptíveis a olho nu. Salvo se você for construtor, né? Engenheiro civil, que aí você tem um conhecimento e vai ser mais cobrado. Ah, esse aqui. Não receber dinheiro de aluguéis na sua imobiliária. Deve ser feito diretamente ao locador através de conta bancária. Difícil na prática. Uma realidade muito difícil. No entanto, os entendimentos jurisprudenciais dizem que o corretor, dono da imobiliária no caso, tem que evitar ao máximo o dinheiro do cliente ali na imobiliária. Tem que ser feito um mecanismo para que o cliente deposite, fique na conta e que pare na sua mão somente a comissão. Custoso e difícil. Mas, para termos de diligência e prudência, é o recomendado. Tá? Pessoal, eu estou trazendo aqui exemplos do que é diligência e prudência para a lei. Tá? Pode ser que vocês fiquem um pouco assustados. Mas, como eu disse, eu não estou aqui para apontar o erro. Eu estou aqui para dar sugestões, correto? Para que vocês se aproximem o mais próximo possível do quê? Da perfeição. Que é o que vai fazer diferença colocar vocês aí no mercado de trabalho na frente. Exato. É melhor prevenir do que remediar, não é? Não realiza por meios próprios o corte de qualquer serviço essencial. Ai, às vezes, já aconteceu muito, fica bravo com o cliente, ou o cliente inadimplente, ou o cliente fica indo lá reclamar toda semana do chuveiro. Alguém já teve um cliente assim? Fica indo lá reclamar toda semana, aquela mesma conversa. Aí você acaba deixando a raiva tomar conta e realiza por meios próprios o corte de qualquer serviço essencial. Água, luz, falta de diligência e prudência. As pessoas corretas é que devem realizar esse corte. E ainda é questionável esse corte, tá? Ainda é bem questionável. Não disponibiliza visitas ao imóvel sem assinatura de termo de visita, nem permite a visita no imóvel sem a presença do corretor de imóveis. Muitas vezes, você passa lá na imobiliária, quer ver o imóvel, o corretor só fala assim, ah, tá aqui a chave, você tem 1 hora para ver. Não sei se é a realidade aqui da... deixa o RG, a CNH. Não sei se é a realidade daqui. Exato. Você não sabe o que ele fez dentro daquela casa. Pior ainda. Nossa. Pior ainda. Então, tem que ter a presença do corretor acompanhando, até mesmo para tirar dúvidas, enfim. Diligência e prudência. Um dos exemplos. Pessoal, eu tentei, no meu aspecto, eu tentei ser o mais prática possível, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. De novo, quero parabenizá-los e dizer que o nosso escritório ele acredita muito na educação. Nós somos geradores de conteúdos. Então, esse e-mail que vocês disponibilizaram aí, os que disponibilizaram, vocês também vão receber muitos conteúdos no nosso escritório, conteúdos feitos especialmente para vocês, corretores de imóveis. Ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Muitíssimo obrigada. E continuem investindo em educação, pessoal. É isso que vai colocar vocês
à frente.